Tem gente que, enfim, tem birra com o Natal. Eu não tenho, eu me amarro no Natal. Eu não sei você, eu me amarro no Natal. Eu gosto do Natal pra caramba. Quem não gosta de ganhar presente? Eu gosto muito de ganhar presente. Assim, mas Jesus não mandou comemorar o Natal. Assim, eu amo Jesus porque Ele ressuscitou dos mortos, amém? Ele ressuscitou dos mortos e por causa disso a gente está com Ele aonde Ele está agora, sentado com Ele nas regiões celestiais. Ele está à direita do Pai, Ele diz que a gente está sentado com Ele aonde Ele está. Então, glória a Deus porque Ele ressuscitou dos mortos, amém? Mas Ele só pôde ressuscitar dos mortos porque Ele morreu. Então, glória a Deus pela morte de Cristo, o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. A gente pôde ser perdoado. Ele morreu a nossa morte. Então, glória a Deus porque Ele morreu. Amém? E glória a Deus porque Ele viveu. Amém? Antes de morrer, que Ele nos ensinou, nos mostrou o modelo, como agradar ao Pai, como andar em obediência, como andar em santidade. Ele venceu todas as batalhas para que a gente possa ser mais do que vencedor. Ou seja, você é vencedor de uma guerra que você não lutou, foi Ele que lutou por você. Amém? E nada disso seria possível se Ele não tivesse nascido, né? Então, vamos... Obrigado, Jesus, por ter nascido. Amém? Faça as pazes com o Natal. Se você não tem pazes com o Natal, faça, porque é bênção. Irmãos, eu queria ministrar para vocês algo que Deus tem colocado no meu coração por esses dias. E foi uma crise minha que me trouxe até esse lugar aqui. Queria que você abrisse a tua Bíblia em João capítulo 12, por favor. João capítulo 12, posso ler? Aí nessa hora você diz amém. Obrigado. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava prestes a trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Deixa eu contar para vocês primeiro a crise que me trouxe até esse lugar. Eu não creio em super-homens de Deus, eu creio em gente normal. E é muito louco quando você atende ao chamado do Senhor de fazer a obra de Deus. É um privilégio muito grande, amém? Deus nos confiou um privilégio muito grande de fazer a obra dele. Tipo assim eu já tentei delegar algumas coisas que era para eu fazer para outras pessoas e eu fazia isso com certo receio, porque eu não tinha plena confiança de que fariam exatamente o que eu gostaria. Isso eu estou falando de gente falha como eu. Agora imagina um Deus perfeito, excelente, delegando a obra dele para gente que é completamente imperfeita e que vai errar, e ele sabe que vai errar. Deus se garante muito na graça que ele mesmo confiou para a gente, amém? Nessa graça que nos ensina todas as coisas, nesse Espírito que ele liberou sobre nós. Enfim, eu estava em crise porque em determinado momento da caminhada você olha ao seu redor e você fala: cara, eu cheguei até aqui, cheguei por fé. E você pensa, isso é bem doido. Você começa a andar por fé, você está vendo a vida que você deixou logo ali atrás. E você ainda consegue medir os passos que você deu. Agora vão se passando os anos, vão passando muitos anos, e de repente você olha que tudo que você já deixou para trás já ficou muito para trás, já está bem para trás. E a gente sabe que ainda tem uma longa caminhada na frente, então você está no meio de algo. É como alguém que anda numa corda bamba, atravessando de uma montanha para outra. Você de repente se vê no meio do caminho, e você vê que tem uma montanha lá longe, a outra está bem longe também, não tem como voltar mais.
E, enfim, é um território bem, como de areia movediça. Você se sente meio que, tipo, completamente dependente do Senhor. Isso é bom, amém? Essa crise foi um breve momento. Talvez fosse o Senhor que me permitiu e desejou que eu experimentasse isso, porque Ele tinha uma resposta para me dar. Sabe, eu creio que tudo vem dEle. Tanto desejar quanto efetuar vem do Senhor. Sabe, então, quando Ele está pronto para te dar água, Ele vai te dar primeiro sede, para que você deseje aquilo que Ele tem para te dar. E eu comecei a entender que talvez Deus quisesse me falar algo a respeito daquilo. E eu me perguntava, qual é o meu chamado, a minha vocação? De repente, eu comecei a entender que essa não era uma questão só minha, é uma questão de toda uma geração. Sabe, a minha esposa que está aqui com a gente hoje, meu amor, dá um oi pro pessoal. Minha esposa veio comigo dessa vez. Ela já veio aqui semigo na outra vez. E agora a gente veio junto. A minha esposa, ela responde quase todo mundo que manda mensagem para ela na internet, no Instagram. Isso é um dom. Eu não tenho o dom nem de ler. Ela tem o dom de ler e responder. E ela gasta tempo com isso. Às vezes eu vejo ela na madrugada, só aquela luz daquele celular. Às vezes eu falo, amor, você está fazendo o que? Ela, estou respondendo. Tipo, como quem está gostando muito. Ela perde o sono dela para ficar respondendo pessoas que ela não conhece. E eu admiro muito isso. Eu não tenho essa manha. E ela fala que uma das coisas que mais perguntam para ela, que mais os jovens perguntam para ela é, qual é o meu chamado? Sabe, eu acho lindo que a gente esteja no meio de uma geração que quer saber qual é o seu chamado. Sabe, porque talvez essa geração tenha acordado para o fato de que a igreja se move e está se movendo. Lá no Brasil, a gente está vivendo um tempo único na nossa história. Essa eleição foi decidida praticamente pela igreja. Eu tenho amigos que são pastores, são homens de Deus e fazem parte da equipe de transição do novo governo. E eles falam, cara, tudo lá começa e termina com oração, tem oração o tempo inteiro. A gente está vendo homens e mulheres de Deus ocupando cargos no governo, coisas que a gente ouviu profeticamente há muitos anos atrás, que isso um dia ia acontecer. Cara, está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. É um momento ímpar na história. Você está vendo, há alguns anos atrás, juízes, procuradores, tementes ao Senhor, muitos deles seguidores de Jesus, botando a mão na massa e trazendo aquela corrupção à tona e, dando um fim àquela impunidade que era a marca da nossa nação. Cara, isso é interessante porque são jovens juízes, são jovens juristas que estão botando a mão na massa. Ou seja, é uma nova geração da igreja que está se movendo do lado de fora, que se move fora da igreja. Por muito tempo a igreja achou que obra de Deus era só você, ou ser um pastor, ou um levita, ou um intercessor. E, cara, agora a igreja está acordando para o fato, cara, tudo que eu faço é para a glória de Deus. O dom que Ele me deu, eu vou usar para a glória de Deus. As coisas estão acontecendo. De certa forma, essa geração está vendo a igreja se mover. Amém? E quando uma geração vê uma igreja se movendo, cara, em todas as áreas, você não assiste um jogo de futebol, que alguém que fez o gol não levante o dedo para o alto, ajoelhe no chão e dê glória a Deus. Estava torcendo um dia desse para o meu time, para o time que eu torço. Meu time ganhou de 1-0 e o nosso goleiro ainda defendeu um pênalti. E foi engraçado, minha esposa estava do meu lado e eu lá todo empolgado. Ela, não sei por que você fica tão empolgado com um negócio desse. Mas é legal porque assim, o atacante que fez o gol não fazia gol fazia tempo. E aí o microfone foi parar na boca dele. E aí, como é que foi fazer esse gol depois de tanto tempo? Ele falou, olha, o mais importante é que nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Eu falei, meu Deus, só foi um gol, cara. Mas você percebe que o trabalho dele é jogar futebol, e de repente ele faz um gol, toda a atenção está nele, o microfone foi parar na boca dele, e ele falou de glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí tudo bem, foram entrevistar o goleiro que pegou o pênalti. E aí, como é que foi pegar esse pênalti? Ele, olha, graças a Deus. Eu falei, meu irmão, eu estou torcendo para o time certo. Sabe, você percebe que a igreja está se movendo em tudo quanto é área. De certa forma, isso dá uma inquietação em quem ainda não está fazendo algo. Então você percebe que existe um clamor de uma geração. Eu quero me mover, eu quero fazer algo, o que é que eu faço? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Sabe, eu percebi que Deus estava querendo me falar uma coisa a respeito de sacerdócio. E naquela hora o Espírito colocou uma impressão dentro do meu coração de que o que eu estava sentindo não era uma crise minha, mas era uma crise da geração a qual eu represento diante dele. Sabe, ele nos chamou todos, todo aquele que é habitado pelo Espírito de Deus, todo aquele que é filho de Deus, para sermos nação santa, sacerdócio real. Amém?
Ele nos chamou todos para sermos sacerdotes do Senhor. Aí você fala, não, isso eu acho que é só coisa do pastor. Não, não, querido. É uma coisa para todos. Todos os filhos de Deus têm acesso à presença dEle. Todo filho de Deus pode falar com Deus. Todo filho de Deus pode ouvir o próprio Deus. Todo filho de Deus pode receber do seu Espírito. Todo filho de Deus pode representar um povo inteiro na presença de Deus e receber algo de Deus para um povo inteiro. Então Deus me falou, filho, o teu chamado é estar na minha presença. O teu chamado é cumprir o seu sacerdócio, em primeiro lugar. Estar na minha presença, se apresentar diante de mim. Não só você, mas todo mundo que você representa. E receber da minha parte algo para entregar para o povo. No mínimo, ensinando a eles o caminho a esse lugar. Eu creio que Maria, quando em Caná da Galileia, aquele evento quando Jesus transforma a água em vinho, ela cumpre muito bem o papel da igreja naquele lugar. Porque ela tenta levar um problema para Jesus resolver, e Jesus diz, eu não tenho nada com isso. Ela entendeu que ela tinha que se mover de uma forma diferente. Então ela, como igreja, ela encontra servos, ela encontra pessoas que operam, que estão com a mão na massa, leva eles à presença de Jesus, ensina para eles o básico. Olha, façam tudo o que ele disser. Ou seja, nosso papel como igreja é basicamente esse, encontrar as pessoas, levar elas a um encontro com Cristo, ensiná-las a ouvir a voz do Senhor e a obedecer radicalmente tudo que Ele disser. Então agora é entre eles e o próprio Senhor. Sabe, Deus me fez descansar com o fato, filho, eu te dei o maior privilégio do mundo, a tua maior ocupação, a coisa com a qual você deve mais se preocupar, é ir entrar na minha presença, ouvir a minha voz, receber de mim o que eu tenho para o povo. Porque aquilo que o povo tem para me oferecer, você representa, você pode me entregar essa adoração. Você está entendendo mais ou menos o que eu quero te dizer? Como sacerdote, entrar na presença de Deus e receber algo para entregar para o povo. Eu me vi dentro da minha casa, falando, poxa, mas o meu trabalho não é viajar, meu trabalho não é ficar pregando o evangelho por aí. Não, isso é uma consequência do meu sacerdócio. Isso é uma consequência de eu entrar na presença de Deus e receber algo dele para entregar para o povo. Então Deus começou a me ministrar isso. Mas eu não sou uma pessoa só, amém? Eu tenho uma esposa, e que graças a Deus, ministra tanto quanto eu, que também tem o mesmo chamado que eu. Mas é uma pessoa completamente diferente de mim. Você vê minha esposa pregando, você me vê pregando, nós somos pessoas completamente diferentes, nós temos personalidades diferentes, nós temos dons diferentes, talentos diferentes, as nossas linhas são diferentes, a mensagem dela, ela tem uma mensagem de exortação, de confronto, a minha é mais, veja bem, não é por aí, sabe, tipo assim, parece que um bate, outra sopra, e enfim. De certa forma se completa, amém? Mas eu comecei a perceber que tinha algo mais de eu simplesmente cumprir o meu sacerdócio sozinho diante do Senhor. Eu faço parte de uma casa sacerdotal, de uma família sacerdotal, sabe? De uma casa onde o Espírito é bem-vindo, de uma casa onde tem louvor o tempo inteiro, de uma casa onde se fala dele o tempo todo, de uma casa onde aquelas pessoas que habitam naquela casa, no nosso caso é fácil porque só somos nós dois, amém? 100% da minha casa serve ao Senhor, glória a Deus por isso. Mas de uma casa sacerdotal. E Deus me trouxe para esse texto de João 12, que a gente vai ver uma família que Jesus amava muito, a família de Marta, Maria e Lázaro. Perdão, rapidinho. Eu não sei quantos são familiares com a história dessa família, mas é uma família que muito interessante, e eu creio diferente de tudo que a gente já viu na Bíblia. Em primeiro lugar, ela é uma família que ela não está naquele padrão pai, mãe, filhos. É uma família de irmãos. É uma casa que você não vê a notícia do pai, você não vê a notícia da mãe, você não vê papel de esposo, de esposa. Você vê simplesmente 3 irmãos dentro de uma casa que Jesus amou muito. E eu acho que isso fala bastante a respeito de qualquer família. Porque não interessa quantas pessoas tem dentro da tua casa, se você é o marido, se você é a esposa, se você é os filhos, os irmãos, enfim. Se Jesus está dentro de cada um, todos são irmãos ali dentro daquele lugar. Então, é muito legal você ser irmão do seu pai, irmão da sua mãe, e irmão, mais uma vez, do seu irmão. Você é duplamente irmão dos seus irmãos. Enfim, é uma família interessante. Uma família que gozava do amor de Jesus de uma maneira especial.
Quando Jesus está para ressuscitar Lázaro, no capítulo anterior, está registrado que Jesus amava Marta, que Jesus amava Maria e que Jesus amava Lázaro. Você não percebe que Jesus tinha um xodó especial por um ou por outro, mas Jesus está registrado que o amor de Jesus encontrou os três. Pessoas completamente diferentes dentro da mesma casa que tinham o amor de Jesus. É uma família interessante por outro ponto também que eu acho muito legal. As pessoas que criam em Jesus e que tinham encontros com Jesus e que gozavam desse encontro transformador com Jesus, a maioria delas, Jesus chegava para elas e dizia: tu, vem e me segue. E o vem e me segue nesse tempo era literalmente: deixa tudo que você está fazendo e vem andar comigo. Para essa família, Jesus não disse isso. Para essa família, parece que Jesus disse: sejam quem vocês são, estejam aonde vocês estão, porque vocês estão cumprindo um papel profético fundamental e especial demais para aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, se você entender que como família você já está sendo algo que Deus ama, se simplesmente como família você já está cumprindo um papel profético poderosíssimo, cara, você dava bem mais valor para isso. Não é tão simples, não é, eu simplesmente sou família. Não, cara, você é família. Ainda que você esteja aqui na América e você está ouvindo isso que eu estou te falando, poxa, minha família está lá no Brasil. Cara, se você está envolvido num contexto de igreja, você está numa família. Amém? Você está num ambiente familiar, num ambiente de irmãos, numa casa sacerdotal, numa casa onde pessoas ministram ao Senhor. Esses três irmãos, eles fluíam, pelos registros que a gente tem na Bíblia, eles cumprem papéis proféticos bem interessantes a respeito do que um sacerdócio representa. Ninguém fazia tudo, mas cada um fazia muito bem algo. E essa casa, ela me parece bem completa. Porque nessa casa sacerdotal existia o serviço, representado pela pessoa de Marta. Tinha a adoração, representada pela pessoa de Maria. E o tal do Lázaro, cara. O Lázaro é muito engraçado, porque você não vê Lázaro fazendo muita coisa, a não ser morrendo e ressuscitando. Mas esse cara é especial demais. Se você pensar que a mensagem de Lázaro, sem abrir a boca, era mais poderosa que a de todo mundo, já imaginou o quão poderosa era a mensagem de Lázaro? Tipo assim, era como se Lázaro acordasse de manhã, depois que ele ressuscitou. E Deus falasse: eu tenho uma obra para você hoje. Tenho uma missão para você hoje. Aí Lázaro: qual é a missão hoje, Senhor? Vá comprar pão. Aí Lázaro vai na padaria. Aí ele entra na padaria, está todo mundo caindo no espírito. Tipo, ele não precisou abrir a boca. Ele só precisou ir comprar pão. Porque todo mundo sabia que ele estava morto. Tipo, eu fui no velório desse cara, velho. O que esse cara está fazendo aqui comprando pão? E aí, Senhor, muitas almas para o Senhor. A padaria inteira se converteu. Beleza, agora vai andar de skate. Aí Lázaro pegava o seu skate e andar de skate. Eu estou contextualizando, amém? E Lázaro na pista de skate, todo mundo está chorando, porque, eu fui no enterro do Lázaro, cara. Por que esse cara está andando de skate aqui? Você percebe que esse cara, simplesmente por existir, ele está sendo extremamente poderoso nas mãos de Deus, amém? Esse texto de João 12 fala muito claro do papel de cada um. Marta servia, Lázaro estava à mesa com Jesus e Maria veio e derramou perfume sobre ele. Marta continua fazendo o que ela faz, serviço. Maria continua adorando. E Lázaro, agora o papel dele está sendo bem claro aqui. Ele representa a comunhão. No sacerdócio não pode faltar isso. Serviço, adoração e comunhão. Essa é uma casa sacerdotal bem completa. Amém? É interessante porque se você ler um pouquinho, quer dizer, o texto que vem na sequência disso daqui, o texto que vem antes disso era um plano para matar Jesus, o texto que vem na sequência é o plano para matar Lázaro. Meu irmão, o cara acabou de morrer, já querem matar ele de novo. Talvez o que esse cara o que esse cara faz, represente muito para Deus e seja uma grande ameaça para o inferno, amém?
Para o cara morrer, Jesus ressuscita. E daqui a pouco já tem um plano para matar o cara de novo. Tipo assim, cara, esse cara deve incomodar demais o inferno. Amém? Serviço sempre vai ter, adoração sempre vai ter, mas talvez a comunhão seja aquilo que esteja sendo mais atacado no meio das famílias. Talvez seja aquilo que vai expressar mais ainda quem Jesus Cristo é. Perceba, ele disse, ele não falou coisas do tipo, se vocês me obedecerem e fizerem a obra de Deus, todos saberão que são meus discípulos. Ele disse isso? Não. Se vocês ficarem me adorando o dia inteiro, todos saberão que são meus discípulos. Ele disse isso? Não. Mas se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos. Ou seja, na comunhão, Jesus Cristo é glorificado. Na comunhão, ele é exaltado. Na comunhão, ele é anunciado. Todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem, se vocês tiverem comunhão. Amém? Você percebe que talvez o papel desse cara nessa família sacerdotal, o papel da mesa, o papel da comunhão, seja algo que tenha extrema atenção do Senhor. Esse cara não precisa fazer muita coisa, ele só precisa estar na mesa com Jesus. A gente pode voltar ao capítulo anterior, João 11, que é quando fala da morte de Lázaro, e eu acho isso fantástico, porque vamos primeiro falar de Marta e de Maria. Eu prefiro falar delas primeiro, para que a gente chegue nesse ponto. Quando aparecem eles pela primeira vez na Bíblia, Jesus entrou na casa deles, e nem se tem notícia do tal do Lázaro ali. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou, Marta estava servindo, e Maria entrou em colapso diante de Jesus. Ela parou de funcionar. Ela simplesmente agora se dedicou a estar aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Marta vem reclamar para Jesus e diz, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe aqui a servir sozinha? Pede que ela venha me ajudar. E aí Jesus diz para Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Percebe? Jesus nunca disse que a parte de Marta era ruim. Jesus nunca disse que o serviço era ruim. Amém? E a Bíblia diz que ele amava Marta, ou seja, ele não tem problema com o serviço. Agora, existe algo mais excelente do que o serviço, é você entrar na presença. O meu chamado diante do Senhor, antes de eu fazer qualquer coisa para Ele, é eu estar na presença dEle. Para Deus isso é muito mais importante. E o que ele disse para Maria ali é, você encontrou um lugar em mim e você nunca vai perder esse lugar. Ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Amém? De tudo que você pode fazer para Deus, entre você e Ele, mais do que as coisas que você pode realizar, é entrar na presença, é ser conhecido por Ele nesse lugar e conhecê-lo nesse lugar. Amém? Ou seja, essa casa tinha serviço, mas essa casa também tinha um lugar especial dentro do coração de Deus. Amém? Um lugar que não vai ser tirado. O texto, quando fala da morte de Lázaro, é muito interessante, porque vamos trazer para esse ponto dessa casa sacerdotal. O serviço está funcionando muito bem, a adoração está funcionando muito bem, mas a comunhão está doente. A mesa adoeceu. E quando a mesa adoeceu, eles entendem que só tem uma coisa que pode fazer a mesa voltar a viver, é a presença de Jesus. Eles mandam chamar Jesus. Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas. Ou seja, tipo assim, eu sei que o Senhor gosta do meu serviço, eu sei que o Senhor gosta da minha adoração, mas eu sei que o Senhor ama a minha comunhão, que o Senhor ama a mesa. Está doente, o Senhor precisa vir aqui. Sabe, um convite para o Senhor é o entendimento de que, se a presença de Deus estiver nesse lugar, a nossa comunhão vai estar bem. Amém? E Jesus ainda se detém no lugar onde ele estava por 2 dias. Ele diz, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ou seja, tem certas crises, amém? Que Deus permite que aconteçam na nossa vida, para que Ele possa se revelar de uma maneira ainda mais gloriosa. Amém? Aprenda a abraçar certas crises na tua vida, porque talvez esse seja o cenário perfeito para que um milagre aconteça. E para que você veja Jesus de um jeito que você nunca viu. Jesus ainda fica onde ele estava. Até que Jesus diz,
para os seus discípulos. Perceba que Jesus está com um tom vitorioso, ele não está nem um pouco desesperado. Aliás, ele dizia, eu não faço nada que eu não vi o meu Pai fazer. Ou seja, Jesus só passa a se mover agora quando o Pai mostrou alguma coisa para ele, amém? Jesus diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas nós vamos lá para despertá-lo. Sabe, aquilo que para a gente está morto, para Deus só dorme. Aquilo que para a gente não tem mais jeito, Deus só fala, eu só preciso acordar ele de novo. Está vivinho. Só está dormindo. Para vocês morreu, para mim só está dormindo. Aí os discípulos de Jesus, sem entender nada do que estava acontecendo, pensam, bom, se ele está dormindo, então está tudo bem. Aí Jesus diz claramente, o nosso irmão Lázaro morreu, e eu me alegro porque vocês não estavam lá, para que vocês possam crer. Aí os discípulos entram numa crise e falam, Senhor, até agora os judeus estavam querendo te matar, o Senhor quer voltar para lá? E Jesus fala aquela parada, quem anda de dia não tropeça, enfim, aquele negócio todo. E aí Tomé fala, então vamos lá, vamos morrer com ele. Os caras não estão entendendo nada. Jesus está indo de boa, ele sabe o que vai acontecer, amém? Você concorda comigo que Jesus sabe o que vai acontecer? Quando Jesus está entrando na aldeia, Marta soube que Jesus estava vindo. Lázaro já tinha morrido, tinha 4 dias. Marta então sai correndo. O serviço vai até Jesus, porque o serviço não aguenta ficar quieto. Vai até Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, ela se prostra diante dele e ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, essa casa sacerdotal reconhece uma coisa, se a presença de Deus está num lugar, ali não há morte, ali não há doença. Amém? Ela está bem certa nisso, sim ou não? Mas você vai perceber que só o serviço tem uma revelação bem limitada a respeito de tudo que Jesus é. Jesus diz, você não crê que seu irmão vai ressuscitar? Ela diz, eu creio, no último dia. Ou seja, ela crê, mas você está entendendo que a revelação dela sempre parece que bate num teto. Tipo assim, não, eu creio, é no último dia. Aí Jesus fala, não, aquele que crê em mim, ainda que morto, ainda que esteja morto, viverá. Aí ela diz, eu creio que tu és o Cristo. Ela está crendo certo ou não está? Ela crê certinho, mas a revelação dela não deixa ela passar dali. E vou te falar, essa revelação que não passa dali não move muita coisa. Tanto que logo após isso, ela volta para casa e Jesus continua na porta da cidade. Então ela chega para a adoração e fala, vai lá, ele está te chamando. Ela sabe que Maria tem um lugar especial em Deus, amém? Tem certas coisas que não é o serviço. Você vai precisar da adoração para chegar naquele lugar. Maria sai correndo e vai até Jesus. Diz a Bíblia que Maria encontra Jesus no mesmo lugar que Marta encontrou. Ou seja, Marta não conseguiu trazer Jesus daquele lugar para dentro. Maria chega até aquele lugar com o mesmo discurso. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Você percebe que agora Jesus já não está mais igual. Porque Maria tem um lugar diferente no coração de Deus. A adoração toca a Deus de uma forma diferente. Nessa hora, Jesus se moveu em espírito. Jesus vendo o pessoal chorando, sabe o que ele fez? João 11:35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Cara, ele não sabia o que ia acontecer? Você acha que Jesus estava desesperado? Não, mas a adoração, cara, quando você encontra esse lugar sacerdotal de adoração na presença do Senhor, você não só experimenta Deus, Deus te experimenta. Você já parou para pensar nisso? Que, cara, esse desejo que a gente tem de ter experiência com Deus é um desejo dele, de ter experiência com a gente. Ele quer nos provar, ele quer nos sentir, ele quer que a gente entre na presença dele porque ele ama. Quando a gente entra na presença dele. A gente ama quando Deus vem na nossa reunião. Ele ama quando a gente vai na reunião dele. Maria só chegou e disse a mesma coisa que Marta disse. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nessa hora Jesus chora, cara. Jesus se move. E agora Jesus está pronto para se mover. Ele diz, onde é que ele está? Cadê a mesa? Cadê a comunhão? Onde é que está enterrado esse negócio? Então eles levam Jesus até o túmulo de Lázaro. Quando chega lá pela segunda vez, a Bíblia diz que Jesus se moveu em espírito, que ele ficou estranho. Amém? Ou seja, a adoração toca a Deus de um jeito diferente. Amém?
Jesus agora está olhando para o túmulo, está chorando, e está todo mundo reconhecendo, olha como ele amava. Mas está todo mundo dizendo, poxa, ele não podia ter vindo antes, ele não teria morrido. Todo mundo sabe que se Jesus está na casa, a mesa está viva, a comunhão está viva. Naquela hora Jesus dá uma ordem, removam a pedra. Ou seja, vocês vão ter que meter a mão na massa para fazer essa coisa funcionar. Eu estou aqui, mas tem algo que vocês precisam fazer. Removam a pedra. E Marta diz, Senhor, o serviço é demais, né? Senhor, ele já cheira mal, tá? Que já é de 4 dias. Olha a preocupação de Marta, Senhor, está fedendo. O Senhor quer mesmo que abra essa pedra. Sabe, para a gente restaurar a mesa, vai feder um pouquinho. Amém? Algumas coisas vão ter que ser colocadas na mesa. A nossa comunhão, para trazer a paz, a gente vai ter que trazer confronto. A paz, ela não é ausência de confronto, muito pelo contrário. A paz é depois que o confronto foi resolvido, depois que as diferenças foram, depois que o perdão foi liberado, depois que os pedidos de perdão, depois que o amor foi ministrado. Aí vem a paz verdadeira naquele lugar. Deixa feder um pouquinho, remove essa pedra. Removeu a pedra. Aí Jesus faz uma oração engraçada, ele diz, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu só estou falando isso por causa desse povo que está aqui assistindo. Então Jesus diz, em alta voz, Lázaro, vem para fora. Tipo, ele está vivo, ele só está dormindo. Só que todo mundo viu ele ser enterrado, cara. Todo mundo viu aquilo acabar, todo mundo viu ele morrer. E de repente, imagina você lá, olhando para o túmulo. E de repente uma coisa começa a se mover lá dentro, cara. De repente, do lugar de morte, alguma coisa começa a se mexer. Do lugar de trevas, alguma coisa começa a se mover. E de repente, aquele que estava morto está saindo com pés e mãos atados e com o rosto envolto em panos. Deixa eu te dizer uma coisa. Está sendo fácil para esse cara sair dali de dentro? Já tentou andar com pés e mãos atados e com o rosto envolto em panos de dentro de um túmulo? Tenho certeza que não. Jesus não foi lá dentro arrancar o cara. Ele deu uma ordem para ele sair. Ou seja, precisa de esforço. Vai ter que se esforçar. A vida já foi liberada, agora é com você, Lázaro. Sai. Eu estou na porta, é a própria luz que está te chamando, é a própria vida que está te chamando. A luz veio e a luz está te chamando para o lado de fora. Nessa hora, Lázaro está vindo. E quando ele sai, Jesus dá uma nova ordem. Agora vocês desatem ele e deixem ele ir. Agora é hora de vocês meterem a mão na massa de novo. Preparem essa mesa de novo e façam desse o melhor lugar. Sabe, eu estou só contando essa história num teor profético a respeito do que essa família sacerdotal representa, para trazê-los de volta até esse lugar de João 12. Quando essa família está reunida e restaurada mais uma vez. Marta continua servindo, ela faz o que ela faz bem. Maria está liberando o seu perfume, ela está adorando a Deus de um jeito que ela faz bem. Lázaro está com Jesus à mesa, ele está fazendo o que ele faz bem, só que agora eles estão sendo luz de uma forma especial. No Evangelho de João, esse texto não deixa claro, mas em Mateus e Marcos, sim, de que isso aconteceu, não na casa deles, mas na casa de Simão, o leproso. Você vai perceber que uma família restaurada, uma família sacerdotal está sendo luz dentro de outras casas, dentro de outras famílias. Tem a casa de um leproso que está recebendo uma família restaurada. E essa família tem adoração, tem serviço e tem comunhão. E Jesus está na mesa e ele está sendo preparado para aquilo para que ele veio. Ele está sendo preparado para a sua morte, crucificação e ressurreição. Amém? Isso está acontecendo. Casas estão sendo luz dentro de outras casas. Irmãos, vocês não precisam ser apóstolos e profetas para serem relevantes. Basta você entender que o teu chamado, o teu primeiro chamado é ser um sacerdote na presença do Senhor. É entrar nesse lugar, a partir desse lugar você se move. Mas mais importante do que isso, perceba, nem parece tão importante, mas é. Porque se morreu, Jesus ressuscitou e estão tentando matar de novo, é a comunhão que vai fazer com que você se assente em mesas em outras casas. E sabe, a tua presença nessas outras casas vai trazer luz e cura para esses lugares. Sabe, Jesus não tem problema de entrar na casa de um leproso, porque onde Jesus entra não tem lepra. Amém? Eu quero que você acorde para o fato
de que Ele desenhou uma história linda, específica para mim e para você. Ele quer usar você e todos dentro da sua casa. Ele quer fazer dessa casa de luz uma cidade de luz. Amém? Essa pequena luz que foi acesa, não é para ser colocada debaixo de uma mesa, é para ser colocada no lugar mais alto da casa, para que dê luz a toda a casa. E quando essa casa for uma casa de luz, com todos iluminados ali de dentro, queridos, de casa em casa essa luz vai sendo acesa, até que ela seja uma cidade edificada sobre o monte, a qual ninguém pode esconder. Uma coisa acontece no secreto, a outra acontece num lugar que ninguém pode esconder. Ele está nos levando para esse lugar de entendimento a respeito do nosso sacerdócio como família. Sabe, a gente está agora prestes a entrar na semana do Natal. E quando você se reunir como família nesse lugar, medite nisso que você ouviu nessa noite. De que existe um papel, sabe? Deus nunca detestou que a gente se reunisse para celebrar o nascimento de Jesus. Não tem problema com isso. Sabe, às vezes, gente que tem muita birra, eu para ser meu apaziguador, eu falo, cara, é no mínimo uma festa da família. E sabe, Deus é um Deus de famílias. Deus ama ver famílias reunidas, famílias se reconciliando. Sabe, Natal é um momento maravilhoso para famílias se reconciliarem. Tem aquela atmosfera, cara, eu te dou um presente, você me dá um presente. Por favor, não dê meia. Amém? Uma coisinha melhor, enfim, tipo, eu me importei com você, eu pensei em você. É simplesmente um mimo, é um carinho, é um jeito de dizer eu te amo, é um jeito de dizer eu me importo com você. Toma algo de mim para você, me dê algo de você para mim, vamos compartilhar algo. Na verdade, o que essa festa quer dizer é vamos sentar na mesa com Jesus e deixar Ele restaurar aquilo que é o mais importante para Ele, antes de qualquer coisa, a nossa comunhão, porque através dela Ele vai ser anunciado. Amém? Se coloca de pé, por favor, vamos orar. Feche teus olhos, por favor.